A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Eu quero desejar a todos os ouvintes, irmãos, a todos aqueles que estão aqui na escuta da Jequié-FM, uma feliz Páscoa para você. Na verdade, a verdadeira Páscoa, que é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Nós temos que lembrar que a Páscoa não é chocolate nem coelho, e sim o sangue vertido na cruz do Calvário pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor. Continuemos a imersão na carta aos Romanos, hoje, domingo 5 de abril de 2026, 13º encontro. Falaremos no capítulo 13. Subalterna um tema: o cristão e a sociedade, autoridade, amor e vigilância. Quem vos fala é o pastor Gerson Barros da IFRA, igreja ali situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 13, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus vivo, que a instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ele na porta está com a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia.
não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder para nos dar, ó Deus, o conhecimento necessário, conforme a Tua vontade, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM, Romanos capítulo 13 continua a aplicação iniciada no capítulo 12. Agora focando na vida pública do cristão. Como o cristão vive no mundo? Submetido às autoridades, guiado pelo amor e consciente do tempo espiritual. O capítulo 13 da carta aos Romanos tem o objetivo de orientar os cristãos sobre como viver de forma prática no mundo. Vivemos em uma sociedade marcada por conflitos, injustiças e desordem moral. Diante disso surge uma pergunta que não quer calar: como devemos viver nós cristãos? De que maneira vamos nos posicionar na sociedade? Então, Romanos capítulo 13 nos apresenta 3 pilares fundamentais: relação com a autoridade e a justiça, relacionamento com o próximo, amor ao nosso semelhante e consciência espiritual, vigilância. Por isso, Jesus Cristo, nos seus evangelhos, ele diz: vigiai e orai. Primeiro é a vigilância, depois a oração. Orar e agir. Oração. Orar e ação. Oração. Precisamos estar conscientes da nossa eternidade com o Pai. Precisamos estar conscientes da graça de Jesus Cristo de Nazaré. E precisamos estar conscientes deste amor, dessa relação, dessa comunhão através do Espírito Santo de Deus, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Submissão às autoridades. O que a carta aos Romanos, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 7, tem a nos dizer: porque todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus, mesmo que imperfeita, mesmo nesta injustiça ao qual vivemos, nas corrupções e tudo mais que acontece nas autoridades, mesmo na imperfeição, é uma instituição, foi instituída pelo nosso Senhor. Resistir à autoridade é resistir à ordem estabelecida por Deus. O Estado tem a função de punir o mal e promover a ordem. A submissão inclui respeito, honra e pagamento dos tributos. Submissão aqui não está dizendo em absolutidade. Não é absoluta esta submissão. Quando as autoridades exigem desobediência a Deus, o cristão deve obedecer a Deus, o nosso Senhor. Exemplo, a questão da legalização do aborto.
mesmo que as autoridades imponham como lei, nós iremos e continuemos a obedecer à voz do nosso Senhor. Paulo escreve um contexto de Império Romano não ideal. Isso mostra que a submissão não depende de um governo perfeito. O cristão deve ser agente de ordem e não de caos. O cristão é cidadão do céu e cidadão da terra, mas vive com a responsabilidade aqui. Nós temos que entender e precisamos estar conscientes disso, que temos que assumir a nossa responsabilidade como cristão. Se nós somos imitadores de Cristo Jesus, nós temos que obedecer a Deus, e em obediência a Deus, obedecemos às leis, até que, na preposição de limite da língua portuguesa, até que não haja desobediência ao nosso Deus e Pai. Amados e queridos irmãos, o que vem a nos dizer o capítulo 13 da carta aos Romanos, dos versículos de 8 a 10. Porque o amor ao próximo é o cumprimento da lei. O amor cumpre a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros. A única dívida permanente é o amor. O amor resume toda a lei moral. Quem ama não prejudica, não explora e não fere o seu semelhante. Por amor, não há prejuízo a outrem, não há exploração. O cristão jamais pode explorar, pode usurpar o que é do outrem. Quem é curado gera cura e não feridas. Então precisamos estar conscientes, vigilantes, a consciência espiritual, para que o amor suplante toda a lei moral e que nós possamos ser bênção na vida dos nossos semelhantes, mesmo que em detrimentos de prejuízos próprios. Que eu seja injustiçado, mas que como cristão, imitador de Jesus Cristo, não cometa injustiça. Paulo conecta a ética com o relacionamento, é a ética relacional, e precisamos estar atentos a esses princípios, porque o amor é o princípio que regula toda a vida cristã. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus é amor. A primeira epístola do apóstolo João, Deus é amor. E precisamos derramar. E como estamos precisando em nosso meio, nesta geração, em meio à sociedade, de amabilidade. Como estamos carentes de amor. Precisamos de uma relação mais amável. Precisamos pensar mais no outro do que em nós mesmos. Porque a verdadeira espiritualidade, ela se expressa em amor prático. Por isso que o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor, ele vai dizer: o amor não consiste em palavras, mas em ação. O amor é prático, meu irmão e minha irmã. A praticidade do amor tem que ser a nossa coerência de vida, batendo e condizendo com o que nós falamos, com o que nós pregamos, com o que nós conhecemos e aprendemos através da palavra de Deus.
vivendo com consciência do tempo. Os versículos de 11 a 14 do capítulo 13 da carta aos Romanos são os 4 últimos versículos deste capítulo. Vivendo com consciência espiritual, vivendo com consciência do tempo, com consciência da nossa liberdade em Cristo. Para quê, pastor? Para vivermos eternamente. Consciência de eternidade. Vai alta a noite e vem chegando o dia. A salvação final está mais próxima do que quando cremos. A cada dia que passa, a salvação final está mais próxima. O cristão deve viver com a urgência espiritual. Por isso que não existe o ontem e tampouco o amanhã. Existe o dia chamado hoje. Entrega, seja missionário e cumpra o seu propósito no dia de hoje. Não sabemos se dormiremos ou se acordaremos. Então é hoje, o que nós temos é o dia de hoje para trabalhar enquanto é dia, porque logo vem a noite. Trabalhar enquanto é dia significa enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho luz, porque logo vem a noite, logo eu descerei à sepultura, ou Jesus Cristo arrebatará a sua igreja para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Então existe uma urgência espiritual e nós, como cristãos, devemos viver com esta consciência. A vida cristã exige vigilância, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQFM. Devemos abandonar o que, pastor? As obras das trevas, tudo aquilo que está ligado ao mal. Tudo aquilo que não é ético, que não é respeitável, tudo aquilo que não é amoroso, amável. Precisamos abandonar as obras do mal. Precisamos nos parar de nos comportar pecaminosamente. Devemos abandonar o pecado. Para quê? Para nos revestir da pessoa bendita de Jesus Cristo, revestir-se de Cristo e viver como Ele viveu. Amados e queridos irmãos, é um alerta para nós. Estamos sendo alertados, despertados. Para quê? Para conviver dentro de uma relação social cada vez mais, que chame a atenção de toda a sociedade e que todos possam ver que houve transformação de mentalidade em mim e em você, que nós fomos transformados pelo Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Precisamos nos revestir, colocar umas vestes novas, vestes espirituais, a saber, as vestes de Jesus, para que nesta Páscoa, que é a morte de Jesus na cruz, a paixão de Cristo Jesus, e que nós possamos ser modelo, exemplos do nosso irmão mais velho, imitadores de Cristo Jesus. Paulo usa esta linguagem escatológica. Noite é mundo caído, dia é o reino de Deus na sua plenitude, é o reino de Deus pleno. O cristão vive entre esses dois tempos, porque nós temos dupla cidadania.
Nós temos uma cidadania terrena, com as nossas obrigações com respeito às autoridades, mas também nós temos nossa cidadania celestial, em obediência ao nosso Deus e Pai, para cumprir a sua missão e o seu propósito na terra. Porque a oração modelo começa: Pai nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. É nós trazermos o céu à terra, é nós estarmos vivendo nesse caos e transformar caos em jardins. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, apercebidos. Nós vivemos nessa dualidade, nesses dois tempos: o mundo caído e nós transformados para mostrar de exemplo, e o reino pleno, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos eternamente com o nosso Pai, eternamente com a Trindade Santa. Quem entende o tempo espiritual vive com a prioridade correta. Qual é a prioridade da sua vida, minha irmã, meu irmão, ouvintes da GQE-FM? A sua prioridade é a vida terrena ou a vida espiritual, ou a eternidade com o seu Criador? O que Romanos capítulo 13 nos ensina? Deus governa através das autoridades. O cristão deve viver com responsabilidade social. Nós temos essa responsabilidade. Tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é amável, se algum valor há, nisso pensai. Está lá em Filipenses, escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Arranca esta mentalidade de escravo e dar lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você, opere no seu ser, para te transformar numa mentalidade de filho. Amados e queridos irmãos, amar as pessoas de forma prática. Amabilidade, amor. Essa prática do amor diário, ele cumpre toda a lei moral. Vigilância aqui está dizendo vida espiritual ativa e despertada, apercebida, vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, porque a vida deve ser vivida com urgência. Que urgência é essa, pastor? Uma urgência espiritual. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os últimos versículos do capítulo 13 da carta aos Romanos nos reporta ao infinito, nos reporta à eternidade. Nós, seres finitos, miseráveis que somos, transformados para vivermos eternamente. Por isso que a conclusão desse capítulo 13 nos ensina que devemos viver de forma ética, de forma digna, e não devemos estar isolado da sociedade, mas inserido nela com propósitos e com responsabilidades. Autoridade, submissão consciente a Deus. Amor é a praticidade diária do cumprimento da lei. Vigilância é vida espiritual apercebida, despertada. E quais então, pastor, é o que o verdadeiro cristão deve fazer? O que aquele que tem a consciência vigilante deve fazer? Respeitar
as estruturas sociais. Amar as pessoas de forma prática. Viver preparado para a eternidade. Por isso que temos que estar despertados e vigilantes, que em meio a todo esse missão e propósito, nós possamos estar com o nosso pensamento, com a nossa mentalidade na eternidade com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor, que nos trouxe a luz para a glória, honra e exaltação do seu santo nome. O Evangelho transforma tanto o culto quanto a cidadania. A forma da liturgia, a forma de cultuarmos a Deus é transformada pelo Evangelho, assim como nós vivermos na terra como cidadãos terrenos, cumpridores da lei, para a glória e honra e obediência ao nome do nosso Senhor. Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Eu queria deixar essa palavra-chave: revestir-se de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. E eu queria aproveitar esse espaço e esse momento para convocar, para convidar todos vocês, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM e todas as igrejas, para que no próximo domingo, aliás, no próximo sábado, dia 11 de abril, uma concentração de cristãos ali na Praça do Viveiro, para sairmos de lá até a Praça da Bandeira, glorificando e exaltando o nome do Senhor, juntamente com a OPEG, as Ordens dos Pastores Evangélicos de Jequié, que nós faremos essa marcha para Jesus. Estamos juntos para glorificação, exaltação e justificação do nome do nosso Senhor. Precisamos unir forças neste momento e orar pela cidade de Jequié, e toda a potestade do mal recuará em nome de Jesus Cristo. Estaremos orando, estaremos clamando, estaremos enaltecendo o nome de Jesus Cristo, dia 11 de abril, no sábado, na marcha para Jesus, e estaremos juntos, convocados, e diminuiremos a violência nesta cidade, diminuiremos as mortes de jovens nesta cidade, através do poder do Evangelho, da cultura do reino de Deus. E precisamos, em nome de Jesus, estarmos unidos em unidade para conquistarmos esse terreno espiritual, e o mal recuará para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. O nome de Jesus Cristo será exaltado nas praças de Jequié, e o mal recuará em nome de Jesus. Nós profetizaremos e o mal recuará. Toda a potestade do mal, todo governador maligno sairá em nome de Jesus, para a glória do nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.